tema que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje é um tema que tem muito a ver com esse mês. Nesse mês nós tivemos o Sábado da Educação, que aconteceu no dia 5 de outubro. Algumas igrejas trataram sobre o tema da educação. E no dia 25, que é na semana que vem, nós temos o Sábado da Criação. A Igreja Adventista no mundo todo estará dedicando um dia para falar sobre criação, criacionismo, né? Para estudar um pouco sobre esse tema. Eu quis então aproveitar esta oportunidade, como eu não estarei aqui na semana que vem, e esse é um projeto da Rede da Educação, eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a criação, o poder de Deus na criação. Infelizmente, esse tema é pouco pregado. Mas se você for para a Bíblia, se você for analisar bem, se nós tirarmos os dias da criação da Bíblia, todo o resto perde sentido. Quando nós lemos o que está na palavra de Deus, nós precisamos considerá-la dentro daquilo que realmente está querendo dizer. E aqui, no livro de Gênesis, que eu quero convidá-los a abrir agora, Gênesis 1, verso 1 em diante, você vai ver o relato da criação. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, nós não sabemos exatamente quando foi esse princípio. Nós sabemos que a frase, Bereshit bara Elohim, ela quer dizer que no começo criou Deus os céus e a terra. Esse no começo, considerando-se que Deus é eterno, ele pode ter acontecido há bilhões e bilhões de anos. Nós não sabemos exatamente. No ramo do criacionismo, nós podemos crer que isso foi lá para trás, ou podemos crer que faz parte da semana da criação. Mas, para mim, dá a entender que no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. O que eu entendo disso? Em algum momento, Deus foi e criou tudo que existe, todo o universo. Mas na semana da criação, em determinado momento, ele olhou para aquele pedaço ali e ele disse, então, opa, eu vou dar uma grande melhorada nisso aqui. Eu vou criar ali um espaço especial. Eu vou criar ali um local especial. Um lugar diferente. Um lugar onde vai ter a minha obra-prima da criação. Se nós pegarmos a Bíblia como um todo, nós vamos ver que em vários lugares delas fala que Deus é o Deus Criador. Que é Ele que criou todas as coisas. Isso é algo que todo cristão precisa ter plena convicção. Deus é o Criador. Diz assim, por exemplo, em Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias criou o Senhor os céus e a terra, e tudo que nelas há. Não é? Então, 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Em Neemias diz assim: tu, só tu, ó Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. E Jó, olha o que diz Jó 12, 9. Quem não entende por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isso? Se nós formos lá para Salmos 19, verso 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Na Bíblia nós temos elementos que nos mostram exatamente que Deus criou todas as coisas. Nós temos elementos que mostram e dizem que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas, irmãos, infelizmente nem todos acreditam dessa forma. Infelizmente, muitos acabam desqualificando ou desconsiderando que Deus é um Deus Criador. O universo não é fruto de um acaso. O universo não é fruto de uma explosão
cósmica, conforme alguns querem dizer. Existe uma teoria por aí que diz que há cerca de 13,5 bilhões de anos, uma explosão aconteceu. E essa explosão foi tão intensa, essa explosão foi tão forte, mas tão forte. E aí então surgiu o universo. E hoje, com o tempo, depois de bilhões e bilhões de anos, nós estamos aqui como frutos desta explosão, depois de um período em que houve então uma evolução. Queridos, é preciso muita fé para acreditar nisso, não? É preciso ser realmente muita fé para você acreditar que tudo surgiu de uma explosão, que nós somos frutos do acaso. O mesmo Deus que criou todas essas coisas, Ele tem o poder para recriar, inclusive, a nossa vida. Deus, Ele pode transformar tudo, porque o seu poder, conforme nós vimos na lição de Escola Sabatina hoje, né? O seu poder é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Ele não é limitado sobre as condições das leis que Ele criou, as próprias leis físicas. Quando nós vemos ali o relato da criação, eu fico bastante impressionado. É um tema que eu gosto muito. Eu fico bastante impressionado. Porque nós começamos ali, né? Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E começa então a semana da criação. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Houve então o primeiro dia, não é? Deus viu que tudo aquilo que ele havia criado era bom. E veio então o relato do segundo dia. No segundo dia ele criou o firmamento, o céu separando as águas. No dia 3 ele criou a terra seca, mares, vegetações. No quarto dia ele criou o sol, as estrelas e a lua. No quinto dia a criação dos seres marinhos e das aves. No sexto dia a criação dos animais terrestres e do ser humano. Ali no final do sexto dia, até então tudo ele falava e acontecia, não é isso? Até então tudo ele falava e acontecia. Mas nesse dia ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer essa criatura, eu vou fazer de uma maneira muito especial. Essa criatura eu não vou apenas falar. Esse eu vou preparar com as minhas mãos. É diferente, né? É diferente. De haja luz, haja animais, haja isso, haja aquilo. Não, é um carinho especial. Ele pega então ali a argila, o barro, e ele faz então ali o boneco. E com aquele boneco então, ele depois do tempo ali, ele sopra nas narinas e veio então a ter, então o homem passou a ser uma alma vivente. Passou a ter vida. O homem foi criado de uma maneira especial. Que coisa fantástica. Eu quando estava na minha quinta série, antigamente era quinta série, hoje é sexto ano, aconteceu um fato interessante na minha história. Eu fui para uma escola pública, quer dizer, eu sempre fui para uma escola pública. Eu fui para a escola adventista quando estava no ensino médio, segundo ano do ensino médio. E nessa escola pública, eu tive uma experiência. A professora, ela foi dar uma aula de história. E a professora colocou um desenho muito conhecido, que era um macaquinho que ia crescendo, até virar um ser humano. E quando eu vi aquilo, ouvi ela falando sobre aquilo, empolgada, eu lembro que levantei minha mão e falei: professora, não é bem assim que aconteceu, não. Naquela época, para vocês terem noção, o professor só entrava na sala quando todo mundo ficasse em pé. Se tivesse alguém sentado, ele não entrava, de jeito nenhum. Tinha um giz que ele sempre andava com ele na mão, que assim, ele conseguia acertar a uma distância grande, ia diretamente na cabeça, né? E essa era a característica daquele período. Mas eu levantei minha mão e fiz essa observação. E eu lembro que a professora, ela ficou muito brava, ela ficou nervosa naquele dia. Por quê? Porque imagina um aluno questionar o professor. E eu fui falando: professora, eu aprendi que quem criou o mundo foi Deus. O mundo não foi criado da forma como você está falando aqui, não.
Nós não evoluímos do macaco, conforme a senhora está explicando aí. E aí, então, ela ficou nervosa, ficou brava. Falou, olha, isso que vocês acreditam é apenas um livro que foi escrito. E foi escrito assim de maneira... apenas como uma lenda. E vocês ficam dando créditos a isso. E ela demorou um tempo para explicar que aquilo, na verdade, era apenas uma crença. Não era nada factível. Mas daqui a pouquinho o outro aluno falou, não, professor, eu também acredito que foi Deus que criou. O outro lá, minha mãe falou que foi Deus que criou também, eu acredito. E aí, ela teve que terminar aquela discussão e seguir a sua aula ali, mostrando que da forma que ela queria. Mas, queridos, não tem como ter dúvidas. Deus criou todas as coisas. Não é apenas porque está escrito na palavra dele, na Bíblia Sagrada, mas nós conseguimos ver isso pelas evidências. Olha o que está escrito lá em Salmo 19, verso 1. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O local onde eu morava, que era um sítio muito distante, 30 quilômetros de distância da cidade. Eu lembro que à noite lá não tinha internet, não tinha televisão, não tinha... A única coisa que pegava lá de vez em quando era rádio. Na rádio. Mas nesse lugar tinha uma vantagem. À noite nós conseguíamos olhar para as estrelas e com um ambiente extremamente escuro, as estrelas apareciam de maneira muito clara para nós. E eu ficava horas, muitas vezes, admirando, olhando para o céu e vendo a beleza daquelas estrelas. Isso passou a ter um sentido maior ainda quando eu comecei a estudar um pouco sobre astronomia. E eu comecei a me impressionar com os números que envolvem essa ciência. Nós estamos aqui na igreja do Alto da Boa Vista. A igreja do Alto da Boa Vista, obviamente, está no planeta Terra. Nós, quando fazemos uma viagem de um ponto a outro ponto, nós vamos, muitas vezes a gente pega um avião para conhecer um outro continente. Isso passa horas naquele avião, viajando a cerca de 900 km por hora, 950 km por hora, mais ou menos. E você demora horas para chegar até aquele local. Então você olha o planeta Terra, ele é um planeta grande, na nossa perspectiva. Mas o planeta Terra é um grão de areia se comparado, não chega a ser um grão de areia se comparado ao nosso universo, à nossa galáxia. O planeta Terra está dentro do sistema solar, composto de 8 planetas. É considerado um planeta pequeno, mais ou menos em torno aí de uns 14, 15 mil, 12 mil e alguma coisa quilômetros de diâmetro. O planeta Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol, o que equivale a uma unidade astronômica do Sol. O homem já foi até a Lua, 324 mil quilômetros de distância. O homem já foi até a Lua, mas até o Sol, nós temos aí uma sonda que está rolando lá, né? Está tirando fotos ali, alguns quilômetros, alguns milhares de quilômetros, mas são 150 milhões de quilômetros. Para você ter noção da distância do Sol até a Terra, o nosso pôr do sol, que nós fazemos toda sexta-feira e todo sábado à tarde, esse pôr do sol nós sempre fazemos atrasado em pelo menos 8 minutos. Por quê? Porque a luz do sol demora 8 minutos e 20 segundos para chegar até a Terra, até o planeta Terra. Viajando a 300 mil quilômetros por segundo. 8 minutos e 20 segundos. Agora imagina que você já está impressionado com os números. Nós vamos seguir na nossa galáxia. A nossa galáxia, ela compõe de cerca de 200 e 400 bilhões de estrelas. Para atravessar de um lado a outro do espiral da Via Láctea, levaria em torno de 100 mil anos-luz. Ou seja, viajando na velocidade da luz a 300 mil km por segundo,
levaria 100 mil anos para atravessar do outro lado. Com isso, eu consigo imaginar o seguinte: olha o tamanho do poder do nosso Deus. Olha o tamanho do poder daquele que criou todas as coisas. Mas a Via Láctea, que é essa via leitosa que a gente vê à noite, né? Aquele monte de estrelas. A Via Láctea, ela tem o nome exatamente por essa visão meio esbranquiçada que a gente vê. A Via Láctea é uma das mais de 1 trilhão de galáxias que existem no universo. Cada uma com aproximadamente 300 a 400 bilhões de estrelas. Há alguns anos foram lançados um telescópio chamado Hubble. O telescópio Hubble, ele trouxe muitas informações importantes. Quando eles direcionavam o telescópio para algumas regiões do universo, eles conseguiam ali tirar muitas informações incríveis sobre o nosso universo, sobre o universo. Ele ampliou muito o conhecimento. E recentemente lançaram então outro telescópio chamado James Webb. E o James Webb tem impressionado com a qualidade das imagens que vem trazendo. E tem descoberto que aquilo que pensava ser o universo, né? Na verdade é apenas uma fração daquilo que temos. É impressionante quando nós paramos para deslumbrar aquilo que Deus tem criado. Queridos, mas existe um verso da Bíblia que me chama muita atenção. Olha só, Isaías 45, 18, olha o que diz. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, não a criou para ser um caos, mas Ele criou para ser habitada. Sabe o que isso quer me dizer? Quer me dizer que Deus, Ele colocou a terra no lugar certo, com a sua sabedoria. Ele criou esse lugar no lugar certo. E a partir daí nós entendemos algumas coisas. Por exemplo, eu quero aqui mostrar para os irmãos. Olha que interessante. A força da gravidade. Se fosse um pouquinho mais forte, tudo seria esmagado. Se fosse um pouquinho mais fraca, nada se juntaria para formar planetas e etc. Nós podemos ver também alguns outros detalhes, como por exemplo a carga do elétron. Se fosse um pouco diferente, os elétrons não ficariam presos aos átomos e nada do que existe seria estável. Quando nós olhamos a atmosfera da Terra, a luz que o Sol emite é exatamente o tipo que as plantas usam para fazer a fotossíntese. E a atmosfera deixa passar essa luz, é uma sintonia perfeita. Outros detalhes importantes, por exemplo, a distância da Terra ao Sol. Se fosse um pouco mais longe, certamente nós estaríamos num lugar gelado. As águas estariam congeladas e não haveria vida, condições de vida para o ser humano. Se fosse mais perto, nós estaríamos queimados devido à proximidade para com o Sol. Deus colocou no ponto exato. Quando nós olhamos a quantidade de oxigênio na atmosfera, a quantidade de oxigênio na nossa atmosfera está em torno de 20,95%. 20,95%. Se fosse um pouco mais, nós teríamos problemas com relação às chamas. Seria quase que impossível apagar fogos. Se fosse um pouco menos, nós não teríamos condições para ter uma boa parte da vida que existe na Terra. É ou não é o Deus de sabedoria? Essas são chamadas as constantes antrópicas, ou seja, condições especiais para que haja vida na Terra. Condições especiais. De vez em quando a gente chega e questiona, né? Por que a água do mar é salgada, enquanto a água doce, a água dos rios são doces?
E a gente pensa, não, isso aí é apenas uma coincidência da natureza, são sais, minerais. Alguns tentam explicar de uma forma, né? Mas você sabia que a água salgada, ela se congela entre -7 e -20, enquanto a água doce congela a 0 graus Celsius. Se de repente a água do mar fosse doce, certamente a maioria das águas estariam hoje em forma de gelo nos trópicos. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele fez essa diferenciação. E hoje nós percebemos, né? A gente tem esse conhecimento do ciclo hidrológico, que já estava lá no livro de Eclesiastes. Que coisa fantástica. Além do mais, meus queridos irmãos, existem alguns detalhes importantes que nós devemos saber também sobre a Bíblia. Como eu posso acreditar, professor, mas quem está falando isso é a Bíblia. Mas se eu não acredito na Bíblia, como que eu vou acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas? E aí eu vou para outras informações interessantes que estão na Bíblia, mas que são antecipações científicas que nos mostram a veracidade da palavra de Deus. Jó 26, verso 7, afirma que Deus suspende a terra sobre o nada. Cada região tinha a sua visão sobre isso. E num momento em que ninguém imaginava, Moisés vai lá e fala que a terra está suspensa sobre o nada. Mas se nós formos lá para Jó 28, verso 25, diz que Deus deu peso ao vento. O peso do ar, ou pressão atmosférica, só foi comprovado cientificamente séculos depois. Inclusive, essa é uma questão interessante. Se a Terra girasse um pouco mais forte, mais rápido do que ela gira hoje, nós seríamos lançados para o espaço. Se ela girasse um pouco mais lento, o peso da atmosfera poderia nos levar à extinção. Jeremias 33, verso 22, compara a dificuldade de contar as estrelas com a de contar a areia do mar. Mais uma antecipação, até então, naquela época, eles contavam as estrelas, achavam que tinha em torno de 5.000 estrelas, mais ou menos. Mas a Bíblia já dizia que as estrelas eram incontáveis. Levíticos 17, verso 11, declara que a vida da carne está no sangue. E isso é considerado uma antecipação também pela importância do sangue para a vida e seus organismos. Isaías 40, 22 diz que Deus assenta-se sobre o círculo da terra. Alguns falam que Deus assenta sobre o globo da terra. E está na palavra de Deus, escrito há tantos e tantos anos. E tantas outras lugares, como por exemplo, Deuteronômio 20, 12, 13, né, que fala ali sobre a lei, a higiene e do saneamento, né? Onde coloca ali a questão da transmissão por doenças, numa época que não acreditava. Durante esse período acreditávamos que a vida vinha dando vida, então da biogênese, né? Mas Deus já deu orientação para o povo de Israel, falando, olha, os seus dejetos, né, as suas fezes e tal, precisam ser enterradas. Cuidado com aquele que tem lepra, senão eles vão acabar pegando também, então tem que manter distância. Tudo isso são informações que vieram numa época em que não se acreditava. Queridos, são tantas e tantas informações que nós temos, mostrando que a Bíblia é um livro verdadeiro, que a Bíblia é um livro confiável, que você pode confiar nesse livro de olhos fechados, mas de coração aberto. Deus não nos deixou no escuro. Embora a Bíblia não seja um livro que tenha pretensões de ensinar ciência, mas existem algumas digitais da criação, algumas digitais que Deus deixou ali, que nos mostram o como Ele é poderoso, o como Ele não apenas criou todas as coisas, mas como Ele também mantém todas as coisas. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós acreditamos nisso. Se nós saímos da nossa casa hoje para vir até aqui, para louvar e engrandecer o nome de Deus, é porque nós acreditamos que existe um Deus que é criador, que é mantenedor,
e que Ele se preocupa com cada um de nós. Mas Ele tem um cuidado especial, não só com o nosso planeta Terra, mas com cada um de nós. Alguns olham e dizem assim, não, Deus Ele criou, mas Ele criou a centelha da vida ali, depois Ele esqueceu. A humanidade hoje não tem mais nenhuma influência. Mas, irmãos, a cada deitar, a cada levantar, nós podemos glorificar o nome de Deus por tudo aquilo que Ele faz. Além de criar, Ele também nos dá a oportunidade de termos a redenção. Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se faz tudo novo. Salmo 51,10 diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Ou seja, você pode estar no lamaçal do pecado, você pode estar lá no fundo do poço. Mas, quando nós vamos no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos que o homem caiu no pecado. Aquilo que foi criado de maneira perfeita, infelizmente veio o pecado e acabou destruindo. E mesmo depois de tantos anos de pecado, nós vemos ainda a beleza de Deus na criação. A beleza de Deus na natureza. E com a queda do homem, o homem infelizmente acabou se esquecendo. Nós vimos hoje lá na lição de escola sabatina, né? O homem se esquece de Deus de uma maneira tão fácil. Mas Salmo 51,10 diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Isso deve ser o pedido de cada um de nós. Falhar nós vamos falhar, errar nós vamos errar, mas precisamos buscar a Deus a cada momento. Senhor, perdoe pelos meus pecados, dá-me uma nova oportunidade. Colossenses 1, 13, 14 diz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, o mesmo Deus que criou o mundo físico, Ele recria o pecador, dando-lhe uma nova vida em Cristo. E é por isso que cada cristão ele deve passar pelo batismo. Todo mundo que aceita Cristo como seu Salvador, ele precisa passar pelo tanque batismal ou pelas águas. Apenas a palavra de Deus, apenas esse Criador tem o poder de transformar vidas. Efésios 2,10 diz, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Ezequiel 36,26 dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Queridos, o poder criador de Deus está no passado, através da criação. Através da criação, através das coisas criadas, nós podemos contemplar a beleza do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, a eternidade do nosso Deus. O poder criador de Deus também está no presente, porque vendo que o ser humano caiu, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e nos dar a oportunidade da salvação. Bastando para isso que nós venhamos a aceitar, a reconhecer nossos erros, pedir perdão pelos nossos pecados, aceitar Jesus como Salvador e estar preparado para a sua breve volta. Mas também o poder criador de Deus está no futuro, através de uma nova criação. Porque essa terra que foi corrompida pelo pecado será refeita. No capítulo 21 de Apocalipse 21, no verso 1 em diante diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Vi um novo céu e uma nova terra. Queridos,
vai chegar um dia que essa terra ela vai passar por uma purificação. A Bíblia diz que aqueles que estiverem preparados morarão no céu por 1000 anos. E depois dos 1000 anos haverá então a purificação dessa terra. A cidade santa vai crescer e nós teremos a oportunidade de morar eternamente com Deus. É ou não é uma bênção termos esse privilégio de acreditar que existe um Deus? Eu nasci no lar adventista, no lar cristão. Quando eu estava na adolescência, ali me deu aquela vontadezinha de sair. Mas uma coisa meu pai sempre fazia que eu não entendia naquele período. Meu pai sempre me levava, e eu e meus irmãos, para a igreja. Na época não tinha raiva disso. O que eu queria era ficar em casa. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, durante todos os dias, e trabalhava na roça. Não era uma coisa fácil. Chegava no sábado, eu queria ficar em casa, muitas vezes dormindo. Então meu pai falava, não, nós vamos para a igreja. A opção de ficar em casa no dia de culto não existia. Era culto no sábado, era culto no domingo, era culto na quarta-feira. E nós estávamos lá. A igreja era uma igreja pequenininha. A igreja tinha 12 membros. Desses 12, 5 eram lá de casa, o restante eram parentes que estavam por ali. Tios, né? Avó, avô. Era praticamente uma igreja familiar. Mas meu pai nunca abriu mão de me levar para a igreja. Ele e meus irmãos. Conforme eu falei, quando cheguei à adolescência, deu aquela vontade de sair, de procurar os caminhos. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos tirou lá do Vale do Ribeira, lá da roça onde nós morávamos, e levou para o colégio adventista, o NASP, hoje, antigo IAE, novo IAE, né? É interessante, antigo, novo IAE, porque na época era novo IAE. Hoje é o NASP Campus 2, Engenheiro Coelho. E ali eu tive grandes experiências. Ali eu tive a oportunidade de participar de várias atividades. Eu tive a oportunidade de fazer ali a minha faculdade também. Foi uma grande bênção de Deus na minha vida. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque Deus, Ele nos conhece. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos criou. Ele sabe quais são as nossas dificuldades. Às vezes nós fazemos planos. Eu tinha um plano para a minha vida. O plano da minha vida era ser motorista de caminhão. Tem algum motorista aqui? Caminhão? Tem? Esse era o meu objetivo. Eu queria ser um motorista de caminhão. Quantas vezes eu ia para casa da minha tia, ficava lá observando na BR-116 os caminhões passando, né? Eu ficava sonhando com aquilo. Mas não foi isso que Deus quis. Deus resolveu me colocar na área da educação. Eu estou já há 24 anos trabalhando com educação. Se fôssemos voltar lá atrás, Oséias, era isso que você queria? Não. Mas Ele me trouxe para o melhor. Hoje eu olho para trás e vejo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. O Senhor fez o que eu queria. O Senhor fez aquilo que o Senhor queria na minha vida. De vez em quando eu recebo algumas mensagens de ex-alunos, pessoas que passaram, né? Falando da importância de ter passado na vida deles, de alguma forma, de algum momento, de alguma conversa que nós tivemos. Isso é muito gratificante. Mostrar que Deus existe. Mostrar o poder da palavra de Deus. Mostrar para eles o sentido de se preparar para essa vida e também se preparar para essa eternidade não tem preço. Eu não sei se está passando um bom momento ou está passando um momento ruim. Eu não sei se sua vida financeira está uma vida boa ou se você está passando por dificuldades. Eu não sei como está a sua vida espiritual no momento também. Mas eu só posso dizer uma coisa. Deus criou e Ele te mantém. Ele
e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado pela vida, pela saúde que nos dá. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas a cada um de nós. Queremos nesse momento nos colocar inteiramente em Tuas mãos. Através da Tua palavra nós entendemos que o Senhor é um Deus que nos criou, é um Deus que nos mantém e é um Deus que nos dá a oportunidade de morarmos contigo eternamente. Senhor, que durante esse tempo que nós passamos aqui na terra, que seja, Pai, um tempo em que venhamos a usar para nos aproximar mais de Ti, para nos preparar, para que o dia que o Senhor voltar, nós venhamos estar preparados para viver eternamente. Queremos colocar aqui cada pessoa em Tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor esteja com elas. Que agora, ao retornar às suas casas, que o Senhor esteja presente. Não apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém. Dá-nos, ó Pai, um bom restante de sábado na Tua companhia. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.